Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 7, o verso 37. Diz assim a palavra do Senhor, o verso 37. No último e mais importante dia da festa, Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Ele estava se referindo ao Espírito Santo, que mais tarde receberiam os que nele crescem. Até então o Espírito ainda não tinha sido dado, pois Jesus não fora glorificado. Amém? Pai, nós te damos honra, Senhor. Obrigado pelo teu favor, pela tua extraordinária e abundante graça sobre esta igreja, sobre nós. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de poder celebrar esses dias de festa, de alegria por tudo que o Senhor tem feito na tua fidelidade a esta igreja. E nós cremos, Senhor, que tudo isto aqui, que é físico, que é visível, que é material, é apenas uma reação daquilo que de fato importa e daqueles que de fato são a tua igreja, o teu povo, gente, seres humanos, carne e osso, frágeis, falhos, fracos, entretanto, como vasos de barro, carregando uma glória que é tua, uma unção que procede do Senhor, e tudo isto para que a glória seja dada a quem é digno de glória, o Senhor. E nós te pedimos, Senhor, que pela tua palavra, o Senhor siga nos sustentando como nos sustentou até aqui. Nós somos, Senhor, orgulhosos, carregamos um orgulho sem um tom pejorativo de que até aqui, tudo que vivemos por conta da palavra, porque o Senhor tem revelado. Como diz a tua palavra, onde não há revelação, o povo se desvia. Mas aonde tem a revelação, o povo permanece fiel, firme, porque o Senhor esclarece, o Senhor orienta, o Senhor ensina. Seja assim, Senhor, a tua palavra no dia de hoje, como foi até aqui, e permaneça sendo assim. Que os próximos anos sejam anos onde essa igreja mergulhará ainda mais profundamente na tua palavra, aonde aqueles que aqui estão conheçam ainda mais profundamente o Senhor, como o Senhor nos diz, cresçam, conheçam e sigam conhecendo, prossigam na intimidade. Que hoje, Senhor, neste novo tempo que se inicia, alguns o Senhor está dizendo aprovados, e outros o Senhor está colocando numa escola para aprovação em breve. E tudo isto se mantém por conta da tua palavra, e nós te pedimos, dá-nos uma porção revelada, hoje e sempre. Lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Palavra guardada no coração para não pecarmos contra o Senhor. É o que declaramos, confiamos e oramos em nome de Jesus. Amém, amém e amém. O que eu tenho falado nessa semana e o que eu tenho sido ensinado pelo Espírito é sobre a fluidez, a capacidade que nós temos no Senhor de fluir. Não é apenas funcionar, não é apenas saber fazer. Nós conhecemos pessoas, e talvez a sua vida já passou por momentos assim, ou quem sabe tem até gente passando por isso agora. Você sabe fazer muito bem feito, você sabe o que tem que ser feito, você sabe como deve ser feito, mas parece que não flui. Fluir é correr livremente, fluir é velocidade sem arrasto, fluir é liberdade de ação. Fluir é você fazer o que muita gente sabe fazer, mas que até tem as dificuldades, porque
todo novo aprendizado, andar é difícil, até que você aprende a andar e você flui caminhando. Mas a verdade é que coisas que nós sabemos fazer, para muitos é difícil. Tantos outros fazem também o que fazemos, mas tem aquele tipo de gente que, quando você vê fazendo, parece que é fácil, porque flui naquilo ali. E toda fluência é dom. Todo dom perfeito desce do Pai das luzes, diz a palavra. Tudo é dádiva. Mas a promessa do Senhor é mais do que saber fazer, como eu te disse, é fluir. E Jesus aqui está dizendo que nós, como igreja, carregamos uma promessa: fluir de dentro de nós rios de água viva. Cadê a igreja que vai fluir em nome de Jesus? Uma igreja que flui, uma igreja que avança, uma igreja que vive as promessas na plenitude. Jesus está em João 7, numa festa, uma festa importante. E diz a palavra que Jesus, antes de ir para a festa, ele estava afastado, deliberadamente longe da Judeia, porque queriam matá-lo na Judeia. E eles tinham um motivo. O motivo era que Jesus havia curado um paralítico, em João 5, no tanque de Betesda. E Jesus curou um homem que há 38 anos estava enfermo, num tanque chamado de Casa de Misericórdia. Entretanto, diz o texto que o que menos havia ali era misericórdia. O que havia ali era uma lenda, que de tempos em tempos, uma água era removida por anjos, mexida, e o primeiro que entrasse naquela água era curado de qualquer doença que ele possuía. O tanque chamado de Casa de Misericórdia. Mas diz a palavra que quando Jesus encontra aquele homem, que há 38 anos estava naquela situação, não sei se há quanto tempo estava no tanque de Betesda, mas ele já estava tempo suficiente para estar cansado de estar ali, porque Jesus pergunta para ele: você quer ser curado? E ele nem esperança de cura tinha mais, estava no tanque de Betesda, sendo colocado todos os dias ali para ser curado, e ele deixa escapar que, apesar de estar no lugar, já não tinha esperança de cura, porque ele dizia: mestre, eu até quero, mas quando a água é mexida não tem ninguém que me coloque, sempre tem alguém que entra na minha frente. Só que a verdadeira misericórdia, a misericórdia encarnada, a misericórdia personificada, a misericórdia feito homem, como cada um de nós estava diante dele, Jesus Cristo. E as misericórdias do Senhor, que são novas a cada manhã. Para ele veio uma pergunta: você quer ser curado? Mestre, eu não tenho quem faça, eu não sei como fazer. E ele diz: levanta, toma a tua maca e anda. E aquele homem teve a vida transformada. Então, se é de misericórdia que precisamos, misericórdia nós temos. Se estamos acordados hoje, vivos hoje, se estamos aqui neste horário, de manhã a misericórdia se renovou na nossa vida. E misericórdia é o Senhor colocando o coração dele na nossa miséria. Só que diz a palavra que Jesus foi perseguido por conta disso, porque o legalismo religioso não viu a cura, viu uma quebra de padrões humanos, de liturgia, de doutrina. E porque ele curou num sábado, então eles ficaram indignados e começaram a perseguir Jesus e começaram a questionar Jesus. E a resposta de Jesus foi: o meu Pai continua trabalhando até hoje, e eu também estou trabalhando. Em outras palavras, quer fluir como rios de água viva? Se ocupe com as coisas do reino de Deus. Grande é a seara, poucos são os trabalhadores. Orem para que o Senhor envie trabalhadores para a sua seara. Onde é que estão as pessoas dispostas a trabalhar pelo reino de Deus aqui? Em nome de Jesus, porque o teu coração está disponível para o Senhor. Outro dia eu preguei uma palavra sobre disposição e disponibilidade. São duas coisas completamente diferentes. Nem sempre estaremos dispostos, mas a questão não é estar disposto. E é por isso que muita gente não flui, porque ela quer estar disposta para fazer as coisas. Disposição tem a ver com ânimo, tem a ver com sentimento, tem a ver com saúde, muitas vezes, tem a ver com fatores externos, tem a ver com influências.
Disponibilidade não tem nada a ver com isso. Disponibilidade é mesmo não estando muito legal, mesmo não estando muito afim, mesmo não estando querendo ir. Eu dei uma palavra, eu tenho um voto com Deus, eu entreguei a minha vida ao Senhor. Disponibilidade é eu já não vivo mais eu, fui crucificado com Cristo, e a vida que agora eu vivo pela fé naquele que me amou e se entregou por mim. Disponíveis para o trabalho. E aí aquilo despertou nos judeus uma curiosidade. E em João 6 eles fazem uma pergunta a Jesus: Mestre, o que nós devemos fazer para realizar as obras, o trabalho que Deus requer? Jesus foi taxativo, pontual, preciso e objetivo. A obra de Deus é esta: crer naquele que Ele enviou. Este é o maior trabalho que eu e você temos, o trabalho de crer. Tudo é possível àquele que crê. Todas as coisas são formadas a partir da fé. A fé é o agente catalisador do milagre. A fé é aquilo que em nós, Jesus falou, ainda que seja do tamanho de um grão de mostarda, é possível através da fé viver coisas extraordinárias. E o maior pecado da igreja, muitas vezes a gente fica perguntando para Deus, nos sentimos muitas vezes cheios de remorso. Às vezes a gente vem no culto, não quer vir porque a gente pecou aqui, pecou ali. É o corpo humano, são os membros do nosso corpo, muitas vezes ainda escravizados pelo pecado, mas na nossa mente nós já temos a mente de Cristo. Mas às vezes a gente fica se martirizando por conta disso, e o pior pecado é o pecado da incredulidade. Sabe quem é que vai fluir? Quem crê, independente de si mesmo. Quem crê, independente das circunstâncias. Quem crê, não na sua força, não na sua capacidade, mas especialmente olhando para si e vendo que tem tudo para dar errado, mas aquele que é fiel certamente cumprirá a sua palavra, e a sua palavra não voltará vazia, antes cumprirá o propósito pelo qual ela foi enviada. Creia absolutamente. Esta é a maior obra que a igreja pode ter. Eu costumo brincar, eu já devo ter falado isso aqui, e eu falo sempre para os pastores, para a liderança: o nosso trabalho é não atrapalhar, porque o Senhor já está fazendo, a igreja é dele, o compromisso maior é dele, ele quer realizar, ele vai realizar. A única coisa que pode atrapalhar é a incredulidade. Então às vezes as pessoas olham a gente vivendo grandes coisas, pensam até que a gente tem algum tipo de mérito nisso, algum tipo de superdotação. Não, meu irmão, é só crer. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa inteira, em nome de Jesus. Creia no Senhor Jesus e Ele fará coisas extraordinárias que você nem imaginou. Creia no Senhor, porque os planos do Senhor são maiores, melhores. Sou eu que conheço os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor: planos de fazê-los prosperar e de não lhes causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Quem crê em nome de Jesus nessa palavra? Você vai fluir como rios de água viva. Jesus disse: eu enviarei o outro conselheiro, e ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque os homens não creem em mim. Esse é o pior pecado, não crer. E ele deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não tenha fé. Como disse o escritor lá nas crônicas, acho que foi o rei Josafá, né? Tenha fé em Deus e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas e vocês prosperarão. Fé. E aí Jesus agora então ele vai para a festa, mas diz a palavra que os seus irmãos debocharam dele, os seus irmãos duvidavam dele. Então Jesus se manteve deliberadamente longe da Judeia, e quando chegou a festa dos tabernáculos, a festa do Sucote, ou festa das cabanas também conhecida, que era uma festa importante dos judeus, uma das mais importantes do calendário anual judaico, porque era a festa que trazia à memória deles o tempo que eles viveram no deserto, em cabanas. Então agora Israel está no seu lugar de prosperidade, na terra que mana leite e mel, mas todos os anos, logo depois da colheita, eles faziam uma festa onde eles faziam cabanas nos quintais, nos terraços das suas casas, e ficavam ali por 7 dias, que era para lembrar
da onde o Senhor havia lhes tirado. E os seus irmãos disseram para ele: Jesus, se você quiser ser reconhecido publicamente, você não pode agir em secreto, porque ninguém que queira ser reconhecido age no secreto. Então é importante que você vá para a festa em Jerusalém, está todo mundo lá, é a hora de você aparecer. Só que eles não fizeram isso com uma motivação, uma palavra de inspiração. Diz o texto que eles falaram isso porque não criam nele. E aí Jesus disse assim: vão vocês, eu não vou porque ainda não é chegada a minha hora. Para vocês toda hora é hora, mas para mim não é chegada a hora, porque eu dou testemunho do que aquilo que o mundo faz é mal, e é por isso que o mundo me odeia. Então vão. E diz a palavra que os seus irmãos foram, contudo, depois que eles foram, Jesus subiu em secreto. Quem quer romper aqui e fluir em nome de Jesus? Você vai precisar desapegar da carência emocional. Você vai precisar, para fluir, desapegar do reconhecimento ou o dano que o não reconhecimento provoca na sua vida. Muita gente não flui por causa disso, porque ela espera, ela almeja, ou mesmo quando ela não espera, ela não fez esperando que alguém reconhecesse, mas quando não houve reconhecimento, às vezes há perseguição, às vezes há o desprezo naquilo que você está fazendo. Há uma carência emocional, e esta carência emocional impede você de se desenvolver, de fluir como Cristo quer que você flua. Existe uma promessa de Jesus: a minha recompensa está comigo, e eu darei a cada um de acordo com as suas obras. A nossa recompensa não está com o pai, a nossa recompensa não está com a mãe, a nossa recompensa não está com o pastor, a nossa recompensa não está no chefe, a nossa recompensa está no Senhor. E é por isso que quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, fazemos para a glória do Senhor. Trabalhando como quem trabalha para o Senhor. Jesus não abrirá mão de pessoalmente te recompensar por todo o bem que você faz no reino de Deus. Você vai precisar romper com isto. Nós moramos aqui, Blumenau ainda não, mas Blumenau também é abastecida pelo poderoso rio Itajaiaçu. Aqui o rio Itajaiaçu já passa com toda a imponência, grandiosidade, vida que ele promove. Peixes, vida nas margens, abastece a cidade. Ai de Blumenau sem o rio Itajaiaçu, ai de Itajaí sem o rio Itajaiaçu. Dependemos, a nossa economia está intrinsecamente ligada ao poder do rio Itajaiaçu. Agora, se você e eu conseguimos subir o rio Itajaiaçu, um pouco lá para cima de Rio do Sul, onde ele nasce, nós não vamos ver um rio poderoso, nós vamos ver um filetezinho de água rompendo. Toda essa fluência aqui embaixo tem a ver com um filete de água rompendo. Rompendo uma rocha, rompendo uma terra, rompendo uma barreira, rompendo com a carência de força. Mas como água deve ser, uma vez que é destinada a um lugar, ela encontra o seu curso. Talvez muita gente hoje não lhe reconhece, não vê. Agora mesmo nós fizemos aqui um ato profético poderoso e talvez muita gente não consegue ver. Mas a fé é a prova daquilo que não se vê mesmo. Rompa com a incredulidade, rompa com a carência emocional, e nos últimos dias você vai se levantar como uma igreja gloriosa, fluindo em nome de Jesus. Diz o texto que Jesus, na metade da festa, ele se levanta e começa a ensinar. Porque o meu propósito tem que ser maior do que a minha integridade física. A chamada de Deus tem que ser mais poderosa em nós do que qualquer tipo de contratempo. Por isso que a gente vê os homens de fé serem mártires, porque eles escolheram algo para viver e estavam dispostos a morrer por isso. Jesus sabia que as pessoas queriam, muitos ali queriam matá-lo, prendê-lo, mas ainda assim o seu chamado era maior do que ele. Então ele se levanta na metade da festa e diz a palavra que ele começa a ensinar.
E quando ele começa a ensinar, alguns tentaram colocar a mão nele, mas ninguém lhe colocou a mão, porque a sua hora ainda não havia chegado. É isto que nós temos que entender como igreja: ninguém é capaz de paralisar aquilo que o Senhor começou a fazer em nós. Nós não dependemos de aprovação humana, nós dependemos daquilo que o Senhor prometeu. Então ninguém é capaz de colocar a mão. E aí que precisa se levantar uma igreja diferente do mundo, que transfere as responsabilidades daquilo que é sua designação. Hoje a gente vive isto, muita gente culpa tudo e todos. Não dá certo porque não me abriram portas, não dá certo porque ninguém me favorece, não dá certo porque as coisas eu não vejo pessoas, não dá certo porque alguém chega na minha frente, não dá certo por isso, por aquilo. Meu irmão, quem crê no Senhor aqui? Quem ama o Senhor aqui? Então creia na palavra. A palavra diz que até o que está dando errado está dando certo para você, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e que são chamados de acordo com o seu propósito. Acabei de citar aqui o caso da Paulinha e do Josias, que já deveriam estar no Panamá. É Panamá, não é Paraná não, viu? É Panamá, é lá para cima, lá no Caribe. Já deveriam estar lá, mas deu tudo errado, gente. Perderam as passagens, a empresa não comprou a passagem, deu errado, mas é porque estava dando certo. E assim é a nossa vida. Então se convença de uma vez por todas que o Senhor te chamou, e o Senhor que te chamou, mesmo quando você passar, não é se você passar, é mesmo quando passar, porque em algum momento todos nós passaremos por um vale de sombra de morte, mas mesmo quando passarmos, atravessarmos, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Ele não é só Deus do alto do monte, Ele é Deus dos vales também, Ele é Deus das dificuldades também, e Ele certamente estará. Ele disse: eu estarei com vocês por todos os dias. Então Jesus vai ensinar, mesmo sob ameaça, e diz a palavra que no último e mais importante dia da festa, Ele se levanta e em alta voz diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Olha, para mim esse texto ele é muito profético, porque a Bíblia diz que Jesus estava no último e mais importante dia da festa. Eu creio que como igreja, escatologicamente, nós também estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. E como os últimos dias da igreja na terra, nós temos uma missão. Qual é a missão da igreja? Sermos embaixadores, sermos arautos, nos levantarmos como uma igreja que tem uma palavra, uma voz audível, uma voz ativa, uma voz poderosa, uma voz que ecoa, na verdade, o brado do leão da tribo de Judá, que no seu espírito está dentro de nós. E é hora da igreja se levantar com a autoridade e poder que o Senhor lhe deu, e começar a proclamar: quem tem sede, venha e beba da água da vida. Jesus já tinha dito em João 4, para uma mulher no poço de Jacó: se você beber desta água novamente, você vai ter sede outra vez, porque esse poço simboliza o mundo, simboliza o que você está bebendo, simboliza a sede que você tem, simboliza a necessidade, e você vai voltando, vai voltando, vai voltando. Hoje você é jovem, apesar de já ter uma experiência de vida, você é jovem, você está vindo, você pega o cântaro, você enche de água, você volta para o povoado, você vem de novo, mas você vai envelhecer. Daqui a pouco talvez uma coisa simples de você fazer, que é tirar água do poço, vai ser difícil demais, porque você está insistindo em beber desta água que vai te dar sede todas as vezes que você bebê-la. Agora, se você beber da água que eu lhe der, você nunca mais terá sede. Ao contrário, no seu interior nascerá uma fonte a jorrar para a vida eterna. Em João 7, Jesus está repetindo o ensino que ele repete lá em Apocalipse. Se você um dia ler a Bíblia toda, se você já leu a Bíblia inteira, você vai ver que no último capítulo, no Apocalipse capítulo 22, as últimas palavras de Jesus são: quem tem sede, venha e beba de graça da água da vida. Por que Jesus insiste? Porque o ensino é pedagógico.
Porque tem muita coisa que o Senhor repete, fala uma vez, fala 2 vezes, fala 3 vezes, e de repente a gente parece que ouviu pela primeira vez e faz igual aquele aluno da escolinha do professor Raimundo: oh, amado mestre, captei a vossa mensagem. Eu não sei se o Senhor faz isso, mas eu já preguei várias vezes, às vezes, o mesmo tema, a mesma palavra, e Deus vai falando com a igreja, e vai insistindo, e na pedagogia vai repetindo. Às vezes eu ouço de um irmãozinho: meu Deus, pastor, que mensagem, eu nunca tinha ouvido essa palavra, glória a Deus. Eu peguei a vontade que eu tenho de dizer: miserável, eu estou falando isso há mais de meses, e agora que você entendeu? E o Senhor faz a mesma coisa conosco, porque o Senhor não quer que ninguém se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. E existe uma palavra: o mundo está buscando água de poço, porque não sabe do que tem sede, mas nós temos a resposta, a água da vida chama-se Jesus. Então que se levante a igreja, que proclamará a palavra da verdade. São os últimos dias. Não fica observando, vendo Deus levantando um e levando, levantando um e levando, levantando um e levando. Se você está no ambiente, é para você ser levado também. Mas proclame a palavra. Abra a boca e eu te encherei, diz a palavra. E o Espírito vos fará lembrar de tudo que foi dito. A questão não é incapacidade, e eu não estou falando de microfone na mão e de plataforma, eu estou falando de uma carta aberta, pública, escrita com o sangue do Cordeiro, a igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós somos a carta aberta. Nós pregamos até quando dormimos. Nós pregamos até depois de morto, como diz a palavra. Depois de morto ainda vai falar em nome de Jesus. Então Jesus diz: venha. E aí ele explica algo que, meu irmão, talvez esse seja o ponto mais importante da palavra. Se você esqueceu tudo, guarda isso aqui. Jesus vai dizer o seguinte: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem vai fluir? Quem crer em Jesus, como diz a Escritura. E este é o embate da igreja nos últimos dias: a relativização do Evangelho, a tentativa de calar a igreja por meio das mídias, por meio das ideologias. Fulano de tal está dizendo tal coisa, pensadores atuais, mídias, sociedade, universidades, tem dito muita coisa sobre Jesus, sobre o Evangelho, sobre a igreja. A questão é o que diz a Escritura. Sabe quem vai fluir nos últimos dias? Quem crer em Jesus, como diz a Escritura. Então que se levante uma igreja nobre como os bereanos, que quando ouvia até mesmo um pastor pregando, ia consultar na Escritura, para ver se aquilo que estava sendo dito era de fato a verdade. Nós somos uma geração que está relativizando o Evangelho. E eu já preguei sobre isso também, repito aqui: o Evangelho, ele não é adaptativo, o Evangelho é transformador. Ou o Evangelho é capaz de nos transformar, ou nós não vamos fluir. E infelizmente dentro da igreja, muitos irmãos que até creem em Cristo, mas não creem na totalidade de como Cristo é anunciado na Escritura. João vai dizer na sua carta lá para frente, uma das 3 cartas, ele vai dizer assim, que aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai para além dele, não tem o Espírito. Tem gente que fala mais do que Jesus ensinou, e tem gente que tira o que Jesus ensinou. Jesus, na carta ao Apocalipse, ele diz: aquele que tirar, lhe será tirado da sua parte da árvore da vida; aquele que acrescentar, lhe será acrescentado das pragas que estão nesse livro. Por quê? Porque a palavra nos ensina a ficarmos retamente, sem nos desviar nem para a esquerda, nem para a direita, mas mantendo-se firme, como guardiães. A igreja dos últimos dias, que vai fluir como um grande avivamento. A palavra fala de uma apostasia dentro da igreja. Apostasia nos últimos dias é o divórcio. A palavra apostasia significa divórcio. Divórcio de quem? Do noivo. Por quê? Porque o noivo já não comunica mais ao coração de muita gente dentro da igreja. Haverá uma apostasia para aqueles que relativizarem, mas aqui não, em nome de Jesus. No CI de Blumenau vai haver um grande avivamento,
E um rio de água viva vai fluir desse lugar, mais do que rio, rios de água viva, porque esta igreja crê e crerá em Jesus, como diz a Escritura. É a Escritura que nos garante. Do seu interior fluirão rios de água viva. Uma coisa que Jesus falou sobre si mesmo, em Atos capítulo 1, Jesus diz assim: eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o princípio e eu sou o fim. Parece redundância, parece pleonasmo, parece Jesus falando as mesmas coisas, usando linguagem diferente, dizendo a mesma coisa, mas cada palavra de Jesus tem um significado. Quando Jesus diz o seguinte: eu sou o Alfa e eu sou o Ômega, Jesus está dizendo o seguinte: eu sou a primeira palavra e eu sou a última palavra. Alfa é a primeira letra do alfabeto grego e Ômega é a última letra do alfabeto grego. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sou o A e eu sou o Z. Então ele é a primeira palavra, e a primeira palavra ela é criativa, ela é criadora, ela traz a existência. João vai dizer o seguinte: no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Tudo foi feito por meio da palavra, e sem a palavra nada do que tem, que existe, se fez. O escritor no capítulo 3, no verso 3 do capítulo 11 de Hebreus, quando fala da fé, ele vai dizer assim: pela fé cremos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Então a palavra ela cria, a palavra ela traz a existência. Então se você quer fluir, creia que ainda que você esteja vivendo numa terra sem forma e vazia, basta haja luz e tudo é transformado. Ainda que você tenha um diagnóstico médico, ainda que você tenha uma palavra de demissão, ainda que você tenha uma palavra do mundo de falência, ainda que você tenha uma palavra dos seus pais de maldições, de esquecimento, ainda que os homens possam ter lhe dado muitas palavras malditas, ainda que você ligue o jornal, a televisão, tudo é maldição, é maledicência, ainda que o mundo esteja se perdendo por conta das suas palavras, você tem o Deus criador de todas as coisas, e basta uma palavra e tudo pode ser transformado. Traz a existência com uma palavra aquilo que não existe, cria o que nem imaginamos ser possível. Uma palavra. O centurião que foi elogiado por Jesus no meio de Israel, que talvez simbolize também a igreja, diz: basta uma palavra, não precisa nem ir na minha casa, nem sou digno, nem te incomodes, basta uma palavra. Cadê o povo que basta uma palavra? Uma palavra, e nós vamos fluir como rios de água viva. Uma palavra. Hoje eu estava em casa e, como eu disse para você, eu comecei a sofrer o peso do encargo da palavra, e no caminho vim sofrendo, e aqui eu cheguei a ter que tomar remédio de dor de cabeça. O encargo da palavra, porque eu queria uma palavra, eu sabia que o Senhor estava movendo algo, mas eu não tinha uma palavra. Bastou uma palavra, e olha o que Deus já fez nessa igreja hoje. Uma palavra. Imagina o que Ele é capaz de fazer na sua vida com uma palavra. Uma palavra. Agora a questão é o seguinte: Jesus disse: eu sou o Ômega. Significa dizer que Ele não é só a primeira, Ele é a última palavra. E é aqui que, como igreja, a gente precisa talvez se alinhar melhor. E quando os nossos conceitos já estão definidos? E quando a nossa decisão já foi tomada? E quando nós já temos as nossas verdades estabelecidas? E quando há uma tradição familiar, uma tradição cultural, social, e quando nós já temos uma ideia formada e de repente vem a palavra e confronta tudo isto, o que ficamos? O que vale mais? O salmista disse: na tua palavra depositei a minha esperança. Que seja a palavra do Senhor não apenas a primeira, mas a última. Ainda que nos confronte, a última palavra. Nós temos um Deus de promessas, um Deus de grandes provisões, um Deus de palavras que dizem que o nosso fim será melhor do que o princípio. Mas muitas vezes, para isto acontecer,
no meio do processo haverá confronto, haverá disciplina. Eu acho que eu sou o único aqui dentro, mas eu já li muitas vezes a palavra de Deus com as promessas, dando glória a Deus, aleluia, aleluia. E aí de repente uma palavra de confronto e eu disse, cadê aquele irmão que devia estar no culto e não veio hoje? Porque essa palavra é para ele. Não, a palavra é para nós. Quando nos conforta e quando nos confronta. Quando nos promete e quando nos disciplina. A primeira palavra e a última palavra será a de Jesus sobre a nossa vida. Aqueles que tiverem Jesus como a primeira e a última palavra da sua existência fluirão como rios de água viva. O primeiro e o último. Por que o primeiro e o último? Porque a palavra que criou todas as coisas, fez o Éden, formou toda a criação, criou também o homem segundo a sua imagem e semelhança, formou o homem do pó e agora colocou o homem no jardim, na terra, no Éden, para dele zelar, dele cultivar, dominar sobre toda a criação, mas deu ao homem uma capacidade, a capacidade de escolha. Então nós somos capazes de listar as nossas prioridades. E Jesus está dizendo o seguinte: eu sou o primeiro e eu sou o último. Sabe quem vai fluir? Quem tem Jesus em primeiro lugar na sua vida. Jesus jamais estará em segundo, em terceiro, em quarto, em quinto, em sexto, em qualquer lugar. Ele estará em primeiro e no último lugar. Existem pessoas que hoje vivem a sua vida na sua soberba dos seus 80, 90 anos, achando que Deus não existe, que Deus não faz, que tudo isso aqui é o que é, e daqui nada viveremos, e daqui nada avançaremos, mas diz a palavra, que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, mas tudo está exposto e revelado diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Jesus não é só o primeiro, Ele é o último, e é por isso que diz a palavra, que naquele dia, até os que o transpassaram, olharão e lamentarão, e todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que Ele é o Senhor, porque aqueles que não colocaram Jesus em primeiro, não tem para onde escapar. O nosso último lugar é na sala do trono, diante daquele que tem olhos como chama de fogo. Mas eu tenho uma boa notícia para quem estabelecer Jesus em primeiro lugar. A boa notícia é que naquele dia você não ouvirá juízo, você ouvirá: venha, bendito do meu Pai, e entre para o reino que eu preparei para você desde a criação do mundo. Jesus é o princípio, Jesus é o fim. Essas palavras significam motivação e realização. Sabe quem é que vai fluir nos últimos dias? Quem tem Cristo como a sua motivação, o motivo para agir, e a sua realização, a razão para glorificar. Você sabe quem vai fluir nos últimos dias? Você, em nome de Jesus. Uma igreja que pela manhã se levantará profetizando o Salmo 118, este foi o dia que o Senhor fez, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. E uma igreja que quando for deitar no cair da noite, vai profetizar o Salmo 126, sim, com efeito, grandiosas coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Uma igreja que tem na sua motivação e na sua realização Cristo, o Senhor de toda a glória, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Nele nós vivemos, nos movemos e existimos. A ele seja dada a glória, o louvor e toda adoração para todos sempre, na igreja e em toda a terra e todo o universo. É o que diz a palavra. Motivação e realização. Essas pessoas fluirão nos últimos dias como rios de água viva. Jesus usou toda essa analogia para fazer uma referência ao Espírito, que aqui em João 7 ainda não havia sido dado, porque Jesus estava ainda pregando, anunciando as boas novas, anunciando o reino. Jesus ainda não havia morrido. Só que de João 7 para cá, Jesus já morreu, Jesus já ressuscitou, Jesus já foi aos céus, e Jesus já cumpriu a sua promessa. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, quando de repente veio do céu um som, como um vento forte e impetuoso, e encheu toda a casa, e viram que parecia como línguas que pousaram, repartidas como de fogo, que pousaram sobre cada um deles, e todos foram cheios do Espírito Santo de Deus.
De lá para cá nós estamos debaixo dessa dispensação. O Espírito Santo está sobre toda a terra. E o Espírito Santo está enchendo a todos nós. E toda essa analogia que Jesus fez com água, com sede, com vem a mim, Jesus estava se referindo ao Espírito Santo. Quem vai fluir nos últimos dias? Uma igreja gloriosa, cheia do Espírito Santo de Deus, que está hoje nesse lugar, se manifestando, dando dons aos homens, trazendo do seu fruto, estabelecendo a vontade, nos guiando à verdade, conduzindo a igreja à adoração e à glorificação do nome que está sobre todo o nome, o nome de Jesus. O Espírito está disponível. Jesus disse: quem crê em mim, como diz a Escritura, será cheio do Espírito Santo. Quem crê em mim, como está aqui, que diz amém, vai ser cheio do Espírito Santo. E eu sei que esta igreja será cheia do Espírito Santo. Já tem muita gente cheia aqui, mas haverá um transbordar do Espírito de Deus, porque a promessa é sobre todos, e nós não queremos menos do que todos, em nome de Jesus. Todos cheios, porque creem, como diz a Escritura, uma igreja que não se reúne para procurar defeitos na Escritura, uma igreja que não ousa dizer que a Escritura precisa ser atualizada, como muita gente em cima do altar está dizendo. A Bíblia não precisa de atualização, a Bíblia precisa de respeito, de sujeição. Uma igreja que crê em Cristo, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva, será cheia do Espírito Santo. Você sabe que Jesus disse assim: vocês me amam e me obedecem, e eu pedirei ao Pai, e Ele vos enviará um outro conselheiro que estará com vocês para sempre. Quem é? O Espírito Santo de Deus. Quem aqui precisa de conselho? Quem precisa de um conselho, uma sabedoria, uma ideia, um caminho, uma luz? Quem é que dá? O Espírito Santo de Deus. Nós temos como igreja o Espírito de Deus em nós, porque cremos em Jesus, como diz a Escritura, o bom conselho que nos leva para a guerra, mais do que vencedores. Nós temos o Espírito Santo de Deus. Por isso que quando nós estamos num lugar como esse aqui, a multiforme graça de Deus se manifesta de tantas formas, que aqueles que creem em Cristo, como diz a Escritura, estão sensíveis à voz do Espírito, e o Espírito está dando conselho, o Espírito está dando ideias, o Espírito está dando sabedoria, seja na palavra que foi ministrada, a própria palavra que eu preguei aqui. Aqueles que creem em Cristo, como diz a Escritura, se eu conversar com cada um aqui tem uma designação, um entendimento diferente, a multiforme graça do Espírito conduzindo a palavra em cada coração e dando o conselho certo, para você sair daqui e ter uma vida extraordinária lá fora. Jesus disse que o Espírito Santo é o intercessor, porque Ele conhece as nossas fraquezas. Em Romanos 8, sabe que não sabemos como orar, mas o próprio Espírito de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque sonda os corações e a mente humana, porque conhece a vontade de Deus e intercede pelos santos de acordo com a vontade, diz a palavra. Às vezes tem gente querendo fluir, mas eu volto lá no início da mensagem, uma dependência emocional. Preciso de uma oração do pastor, preciso de uma oração da irmãzinha do coque, eu preciso de uma oração de não sei quem, eu dependo, e não é que esta oração não tem poder, ela é justa, ela é poderosa, a oração dos justos, ela é poderosa, a oração da igreja congregacional, ela é poderosa, mas se não tiver ninguém para orar por você, você tem o Espírito Santo que ora, o grande intercessor da igreja. Quando ninguém te atender, quando ninguém te falar, quando não aparecer nenhum tipo de solução, eu te dou um bom conselho: dobra os teus joelhos. Você vai orar todo errado, porque Ele já disse que você não sabe orar, mas Ele vai consertar a tua oração, e vai chegar diante do Pai, vai dizer assim: Pai, porque Ele é o intercessor. Tem uma palavra que está na moda, a tal da palavra do empoderamento. As ideologias estão atrás do empoderamento. Inocentes. Não sabe que o maior empoderador de todo o universo chama-se Espírito Santo de Deus. Jesus disse: eu e vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e vocês serão minhas testemunhas por onde passarem. Poder para realizar coisas extraordinárias, poder para receber dons, poder. Ele é o maior investidor, o maior semeador, porque diz a palavra em Gálatas que Ele é aquele que semeia do seu fruto em nós.
a alegria, o amor, a paz, a paciência, a amabilidade, a bondade, a mansidão, a fidelidade, o domínio próprio, as características do fruto do Espírito que semeia em nós, os dons do Espírito de 1 Coríntios capítulo 12, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, profecia, dons de curar, capacidade de operação de milagres, falar novas línguas, interpretação de línguas e tantos outros dons que o Senhor dá a cada um visando o bem comum, como diz a palavra. O maior empoderador é o Espírito Santo de Deus. Você não precisa entrar num partido político, você não precisa fazer parte de uma ideologia, você não precisa fazer parte de um sistema mundano, basta você fazer parte da igreja do Cordeiro e o Espírito Santo lhe capacitará para que você viva a muito além daquilo que você é capaz sozinho. Até na fraqueza você terá força. Para nós encerrarmos, eu creio que esta palavra que Jesus estava falando é uma conjectura minha, Jesus não cita no texto, mas tudo na Bíblia está correlacionado. Isso aqui para mim parece com Ezequiel capítulo 47, quando Ezequiel teve uma visão do templo de Deus, o templo lá de Jerusalém, o templo de Salomão, o templo que era para eles uma materialização da presença de Deus no meio do povo de Israel. Então Ezequiel, antes da revelação do Cristo, teve uma visão, e diz a palavra que ele foi levado pela mão por um homem, e este homem lhe conduziu a águas que saíam de dentro do templo e baixavam pela soleira, e eles andaram 500 metros e a água batia no tornozelo, e eles andavam mais 500 metros, a água batia no joelho, eles andavam mais 500 metros e a água batia na cintura, e eles andaram mais 500, e agora já não era mais possível caminhar, porque as águas se tornaram tão profundas que só nado. E diz o texto que era um rio que saneava o mar, era um rio que por onde ele fluía, tudo vivia, peixes multicoloridos, multiformes, as margens, árvores frondosas, frutíferas, os charcos ficavam para o sal, mas o mar salgado era saneado, tudo vivia por onde corria esse rio, que saía do templo. Aí vem Paulo em 1 Coríntios capítulo 3 e diz assim: não sabeis vós que sois santuário de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? A visão que Ezequiel teve do templo é o que somos como igreja. Nós somos hoje esse povo aonde de dentro de nós flui o rio da água da vida. E a palavra é que há um crescimento da igreja, um aprofundamento da igreja, um aperfeiçoamento, a sensibilidade e o relacionamento, a intimidade com o Senhor só vai crescer. Talvez tenha gente aqui que não está entendendo muita coisa do que eu estou falando, a água está batendo no tornozelo, mas não te preocupa não, você vai continuar caminhando, na medida de fé que o Senhor tem te dado, na medida da revelação que o Senhor tem te dado, naquilo que você tem compreendido, só continua caminhando. Daqui a pouco essa água vai bater no joelho, daqui a pouco essa água vai bater na cintura, e daqui a pouco você não vai conseguir mais andar, porque é o rio que vai te conduzir, o fluir e o poder de Deus que vai te levar aonde você precisa chegar. Só continua caminhando. Deixa eu falar uma coisa para a igreja. Aqui o texto diz que é 500, 500, 500 e mais 500 dá 2000, não que seja uma revelação, mas só um pensamento, uma conjectura. Nós temos 2000 anos de igreja, porque é isso que dá ali, 2000 metros, mas vamos transformar em anos. Será que já não está mais do que na hora de nós buscarmos uma profundidade nas coisas do Senhor? Como igreja nós já não temos tudo o que precisamos para mergulhar, ao invés de ficar andando com água no tornozelo, mas igreja poderosa, gloriosa, santificada, adornada, preparando-se para o grande dia do encontro do Senhor, uma igreja que vive na profundidade, uma igreja que não é aquelas 5 virgens insensatas, mas são aquelas 5 virgens que se prepararam, que tem azeite sobrando, uma igreja que mergulha na profundidade do Senhor. Nunca houve uma geração com tanto conhecimento, com tanta ciência, com tanta sabedoria, com tanta possibilidade. Paulo andando a pé, andando de cavalo, andando de barco a remo, com escravo ou vela, foi capaz de andar toda a Ásia, toda a Europa. Nós temos aviões, nós temos internet, nós temos capacidade, nós temos recursos. Que se levante uma igreja que não anda mais com água na cintura, mas uma igreja que se aprofunda, mergulha no rio da graça e do amor do Senhor.
Os próximos 3 anos essa igreja vai pular para um mergulho profundo na graça do Senhor. Você sabe qual é a promessa? Peixes coloridos. Sabe o que isso significa? Os teus dons, as tuas aptidões, as tuas qualidades, aquilo que o Senhor vai colocar dentro de você, aquilo que de dentro de você fluirá, os peixes de multiforma. Diz a palavra, e é nisso que cremos, que até os marginais, até aqueles que nós não temos contato direto, mas só de passarmos, serão abençoados, porque por onde o rio passava, tudo fluía, tudo nascia, animais de todas as espécies, árvores às margens, dos 2 lados, dando fruto, dando folhas que servem de remédio, frutos que não perecem, folhas que não caem. É para isso que o Senhor nos levantou como igreja. De dentro de nós, vida, multiplicidade, vários dons, capacidade, fluindo em várias coisas. Você vai fazer muita coisa, vai fazer muito bem feito, e quem te vê vai dizer assim: parece fácil, mas você saberá que é o fluir do Espírito Santo de Deus, e nessa hora você não chamará para si a glória, mas dirá: ao Senhor seja dada a glória, porque Ele tem transformado a minha história, está transformando a história da minha cidade, e até por onde essa igreja passar, até aqueles que passarem do outro lado da rua, serão impactados, porque a medida do Senhor, ela não é só calcada e sacudida, a medida do Senhor é calcada, sacudida e transbordante em nome de Jesus. É nisso que cremos.